Como é que eu sei que Paulo de Tarso era homossexual, sem sombra de dúvida? No grego koiné, que o Novo Testamento é escrito no grego koiné, os primeiros textos do Novo Testamento são as cartas de Paulo apóstolo, que escreveu em grego, que era o inglês da época. A palavra mais comum para você se referir ao sodomita, que era o homossexual do Antigo Testamento, era malakoi. Malakoi. Mas quando Paulo escreve a condenação aos homossexuais, em ressentimento à sua desilusão com Apolônio de Tiana, ele usa o termo arskenoites. E só ele usa esse termo para se referir ao homossexual. E quando você lê o Atos dos Apóstolos que Lucas escreveu no original, quando Paulo vai ser linchado lá em Jerusalém, eles chamam Paulo no termo que só Paulo usa para se referir aos homossexuais. Então Lucas é maldosinho. Ele deixa esse detalhe. Mas você só vai saber lendo a Bíblia no original. Olha, eu fico impressionado como que alguém pode trazer tanta mentira, tanta invencionice num vídeo só, assim, né? Assim, na cara dura. Eu não sei se ele está fazendo por mal, no sentido assim, sabendo que tudo que ele está falando é mentira, ou se ele simplesmente está reproduzindo algo que ele escutou e, né? Porque para ele falar, Paulo era homossexual sem sombra de dúvida, e aí ele vai e fala do envolvimento, suposto envolvimento de Paulo com Apolônio de Tiana, algo que você não tem nenhuma vírgula, nenhuma linha na historiografia, na academia, nem, pseudepígrafes, falsificações, não tem nada, absolutamente nada, é algo que ele inventou para esse vídeo, é a primeira vez que se ouve falar desse assunto, é nesse vídeo. Então, tipo assim, se ele faz isso com uma história dessas, com, né, uma invenção tão absurda dessas para poder defender essa ideia, pensa no que ele fez com o grego aí, né? Talvez você que ouviu não entendeu, você não fala grego, você não sabe, você acha que tudo que ele está falando está certo, mas é tudo mentira. Eu vou mostrar no grego para vocês aqui agora. Vamos lá, estou aqui com o meu Logos aberto e a primeira coisa que ele faz é falar que Paulo meio que troca, deixa de usar o malakoi para usar um termo que ele criou, que é o arsenokoitai, né? Meio que como se ele quisesse amenizar a ideia. Isso não é verdade. Aqui no verso 9 de 1 Coríntios 6, a gente vê os dois, as duas palavras aqui, os dois termos. Se a gente ler a parte B do verso 9, que diz assim, uté pornoi, uté edololatrai, uté moikoi, uté malakoi, uté arsenokoitai. Tá aqui, malakoi, arsenokoitai. Está dizendo aqui nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais ativos e homossexuais passivos, né? Passivos e ativos. Talvez essa ideia que Paulo está querendo trabalhar aqui, por isso que algumas traduções trabalham esses dois termos assim. E quando a gente olha aqui o termo arsenokoitai no detalhe, né, que é justamente a junção de deitar-se mais macho, né? A gente vê aqui as duas raízes, né? Então um macho que se deita, por isso que a ideia de homossexual ativo. A gente vê um outro detalhe que ele vai dizer no texto, que Lucas usa esse termo, né, embora ele pronuncie o termo todo estranho lá, mas é arsenokoitai, lá em Atos 21, quando Paulo está para ser linchado. Só que veja bem, aqui no Logos a gente tem um recurso que é ver as ocorrências, e o Logos diz que só tem 2 ocorrências desse termo em todo o Novo Testamento, e eles são em 1 Coríntios, ela é em 1 Coríntios 6:9 e também em 1 Timóteo 1:10. Logo, a gente percebe que não há ocorrência desse termo em Atos, como ele sugere, mostrando que esse vídeo, na verdade, é um grande compilado de mentiras que acaba por enganar, não sei se intencionalmente ou simplesmente por reprodução de ideias mentirosas, acaba por enganar quem não entende nada de grego, quem lê isso daqui fica assim, nossa, será que é verdade? Será que Paulo talvez seja homossexual? Cara, isso não faz o menor sentido, porque todas as afirmações desse vídeo são mentirosas.